Olá, caros alunos, bem-vindo à nossa primeira aula do assunto Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Bom, primeiramente, para entendermos os conceitos e alinharmos os conceitos, nós precisamos entender um pouquinho o que é, especificamente, a lavagem de dinheiro. Vamos partir do seguinte pressuposto: o crime organizado necessita, obrigatoriamente, processar os recursos da sua atividade criminosa através de um processo que possa desvincular a origem do dinheiro ilícito com o criminoso. Para quê? Para que dessa forma eles possam usufruir desses ganhos ilícitos, né? E possam também retroalimentar a sua atividade criminosa. Então, por definição, podemos dizer que a lavagem de dinheiro é o processo de exatamente separar a origem do criminoso com os recursos para fazer, através de algumas operações complexas de compras e vendas de produtos, para fazer parecer que esses recursos, que esses ativos têm uma aparência aparentemente lícita, mas não são ilícitos. Então, de acordo com a definição ainda do COAF, nós podemos dizer que lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro, caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 3 fases independentes entre si. Falando um pouquinho ainda da questão do conceito, é importante colocarmos a seguinte situação. Em primeiro plano, cabe a nós entendermos as consequências para a sociedade do crime de lavagem de dinheiro. Infelizmente, esse crime acaba afetando a toda a sociedade. Por quê? A lavagem de dinheiro, ela normalmente traz uma série de danos para a sociedade, para o país, para o Estado, onde ela ocorre. Por exemplo, capital ilícito entrando dentro de um país com estruturas fracas de prevenção à lavagem de dinheiro, acaba, por sinal, afetando a economia formal desse país ou dessa região. Então, uma das consequências é o sistema financeiro local, ele enfraquece. Uma outra consequência é o comércio formal, o comércio legítimo daquele país, acaba sendo afetado. Porque os criminosos em si, nós vamos ver isso mais tarde, não se preocupam especificamente com a perda financeira para fazer o processo de lavagem de dinheiro. Portanto, eles podem competir com preços ilegais, com preços ilegítimos, com preços abaixo da realidade. Uma outra consequência nefasta é que normalmente a lavagem de dinheiro atrai os crimes antecedentes, o que faz com que nós temos um aumento necessário no custo de segurança pública e também de gastos com hospitais, com tratamento, por exemplo, tanto de vítimas de violência quanto vítimas de entorpecentes, por exemplo. Falando um pouquinho da origem do termo, a lavagem de dinheiro tem até uma origem controversa. Alguns dizem que ela é datada de 3.000 anos atrás, na antiga China até, onde os comerciantes tentavam escapar de alguma maneira dos impostos, que eram impostos a eles pelo governo, mas a mais tradicional origem que ouvimos falar é em relação aos Estados Unidos, onde o termo surgiu pela primeira vez durante a Lei Seca, quando o criminoso, na época Al Capone, utilizava uma estrutura de lavanderias chamado sanitary cleaning, que ele utilizava essa estrutura de lavanderias para dar uma fachada com uma aparência lícita para os seus negócios ilegais, inclusive na época o comércio ilegal de bebidas e entre outros tipos de crimes que eles organizavam. Para o Brasil, esse assunto se tornou mais conhecido a partir da Convenção de Viena de 1988, que na verdade tinham como foco principal a prevenção da utilização de recursos financeiros no combate ao tráfico de entorpecentes, mas
que esse processo, essa convenção, acabou trazendo as bases da legislação atual da prevenção à lavagem de dinheiro. Para o Brasil, que foi signatário dessa convenção, isso iniciou com a Lei 9.613 de 1998. Olhando esse diagrama aqui, nós podemos perceber que a 9.613 de 98, ela atua em 3 frentes específicas. Na tipificação do crime de lavagem de dinheiro, exatamente definindo o crime, também na instituição de controles para prevenção à lavagem de dinheiro, e aqui nós estamos falando das empresas obrigadas, né, e das pessoas físicas com determinados tipos de atividade que passam a ser obrigadas a reportar, por exemplo, e passam a ter obrigações como identificação de clientes, manutenção de registros, comunicação de transações suspeitas e a existência de políticas e procedimentos específicos para a prevenção à lavagem de dinheiro. Também instituiu ainda a controles para a prevenção de lavagem de dinheiro, e aí entra a criação do COAF, fornecendo inteligência financeira e também supervisão para as empresas e organizações reguladas. Em 2012, a Lei 12.683 veio ampliar, reforçar a lei anterior, trazendo como principais novidades, mudanças, a extinção do rol de crimes antecedentes. Desta forma, atualmente, consideramos a nossa lei, a lei no Brasil, uma lei de terceira geração, praticamente é aceito qualquer tipo de crime antecedente, pode ser utilizado qualquer tipo de crime antecedente para acontecer a lavagem de dinheiro. Esta lei também trouxe a inclusão de hipóteses de alienação antecipada e outras medidas que garantem que os bens não sofram desvalorização ou deterioração. Também trouxe ainda a inclusão de novos sujeitos obrigados, como cartórios e profissionais que exercem atividades de assessoria e consultoria, além de aumentar a multa máxima, que agora pode chegar até a 20 milhões de reais. Falamos no início que a lavagem de dinheiro hoje, por definição, ela é estruturada em 3 fases, mas precisamos entender que essas fases representam um modelo didático, é um modelo para estruturar a ideia, mas não necessariamente essas fases ocorrem na ordem correta e é muito difícil, dentro de uma organização, enxergarmos as 3 fases acontecendo em um único caso. A primeira fase se chama colocação. O objetivo dessa fase é inserir o recurso, o ativo criminoso, e cuidado, quando a gente fala de recurso ou ativo, nós não falamos apenas de dinheiro, espécie, ok? Então a primeira fase, o objetivo é inserir esses recursos dentro do sistema financeiro, tá? A segunda fase, ela se chama de ocultação. A fase de ocultação serve exatamente para quebrar o vínculo, a origem, quebrar a trilha entre o dono do dinheiro e os seus recursos, através de inúmeras ações, inúmeras operações no mercado financeiro, como por exemplo, transferências, compra de produtos, vendas, imóveis, enfim, toda a infinidade de produtos que o sistema financeiro pode proporcionar. E a última fase é a chamada de integração. Essa fase de integração traz os recursos novamente para o controle do originador, tá? Do beneficiário real, agora de uma forma aparentemente limpa. E eu reforço esse conceito. O dinheiro não é transformado. Lavagem de dinheiro não é transformação de dinheiro ilícito para dinheiro lícito. Não acontece a transformação. Acontece uma série de movimentações e operações com o objetivo de transformar e dar uma aparência aparentemente lícita, mas não é, ok? Vou dar um outro exemplo didático para vocês aqui nesse slide. Imaginem que nós temos um restaurante formalmente estabelecido e ele funciona com uma clientela X e tem um faturamento diário ou mensal, para ficar mais fácil o nosso exemplo, de 20 mil reais. Juntamente com esse dinheiro lícito, o criminoso passa a inserir no faturamento normal dessa empresa mais 20 mil reais provindos de qualquer outro tipo de atividade criminosa, como sequestro, extorsão, tráfico de drogas, enfim.
Esses 20 mil reais, mais os 20 mil reais do faturamento, são inseridos no sistema financeiro como sendo a movimentação normal do restaurante. E aí, através de pagamentos de empréstimo, pagamento de contas, pagamento de fornecedores, antecipação de recebíveis, esses recursos retornam para o dono do restaurante, aparentemente legítimos, como sendo a movimentação do restaurante, e assim ele pode repassar a parte que convém ao criminoso com a injeção do dinheiro original. Vamos rapidamente fazer uma introdução agora ao financiamento do terrorismo. Esse assunto nós vamos tratar à parte em módulo específico, mas basicamente o que significa? É você ajudar, reter o dinheiro, investir, financiar, você terceirizar, você estar agindo de canal de passagem, de recursos que você tem certeza, ou que você tem, talvez não certeza, mas o conhecimento de que podem ser usados para o financiamento de atividades terroristas. As diferenças básicas para a lavagem de dinheiro é que no financiamento ao terrorismo, o dinheiro, a origem dele pode ser lícita, enquanto que na lavagem de dinheiro, o dinheiro é sempre de origem ilícita. Então uma pessoa pode, por exemplo, por uma questão de ideologia, usar do seu salário, que é uma origem lícita, e através de transferências internacionais, acabar enviando dinheiro para uma organização terrorista. Outra diferença bastante comum é relacionada ao valor. Quando falamos de lavagem de dinheiro, normalmente falamos de valores muito altos, falamos de muito dinheiro. Sendo que em financiamento ao terrorismo, isso não é uma verdade. Estimativas dizem que, especialistas apontaram que o maior evento terrorista da história desse mundo moderno, que foi a derrubada das torres gêmeas nos Estados Unidos, custou ao todo $500 mil. Desde toda a preparação, toda a execução, e então é um valor que, para lavagem de dinheiro, não é tão substancial assim, mas foi o suficiente para perpetuar o maior atentado terrorista da história. Mas também existem semelhanças, como por exemplo, os crimes antecedentes são muito comuns. O terrorismo também utiliza de sequestro, extorsão, produtos falsificados, contrabando, pirataria, assim como a lavagem de dinheiro. E por fim, nesta aula introdutória, nessa primeira aula, eu gostaria de falar para vocês de uma coisa chamada sistemas de remessas alternativos, ou chamado de ARS em inglês. E como um exemplo mais comum, mais conhecido, o sistema chamado Hawala. São sistemas muito antigos e o objetivo deles é enviar dinheiro de uma localidade física para outra sem utilizar para isso o sistema financeiro formal. Então, como é que isso funciona? Imagine que uma pessoa precisa enviar dinheiro do país A para o país B. Então o senhor José precisa enviar os recursos do país A para a sua família que está no país B. Para isso ele vai entrar em contato com uma pessoa chamada operador Hawala no país A. Este operador vai negociar uma comissão, vai ajustar uma questão de senha para que a família do José possa chegar a um operador Hawala no país B e dizer, olha, existe aqui uma transferência para mim e coisa e tal. E aí o que acontece? Há um deslocamento, há um ajuste financeiro entre esses dois operadores. Então imagine o José dando 10 mil reais para o operador Hawala no país A, esse vai negociar esse dinheiro com o operador no país B, que vai entregar para a família do José. Só que notem que a grande sacada aqui é que não há uma transferência do dinheiro especificamente dito. Há um acordo entre os dois operadores. O operador A ficou com crédito de 10 mil reais ou com débito de 10 mil reais conforme a sua negociação. E numa operação próxima, numa operação subsequente, eles vão fazer o devido ajuste. Perceberam a dificuldade de monitorar esse tipo de operação? A dificuldade de conseguir registros desse tipo de operação? E o que era antigamente algo extremamente lícito e utilizado até para favorecer pessoas que não tinham acesso ao sistema financeiro, acaba sendo usado hoje por criminosos e por terroristas. Basicamente, essa é a introdução que eu queria fazer para vocês dos crimes, do crime de prevenção à lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de dinheiro e todos os processos de prevenção. E eu gostaria de pedir mais uma vez, estudem o material complementar,
Participem ativamente dos fóruns, vocês vão perceber que tem muito material complementar para essa aula. É uma matéria bastante densa, nós vamos entrar bastante fundo nesse assunto, tá? Aqui da primeira aula foi apenas uma introdução de conceitos. Espero ver vocês nos fóruns e nas atividades. Até lá, muito obrigado.